Atos capítulo de número 16. Atos 16, verso 6. Eu gostaria de ler com você alguns versículos nesse capítulo e a partir dele recebermos a palavra de Deus nesta noite. Atos capítulo 16, versículo de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciarem a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, eles desejavam ir para a região da Bitínia, mas o Espírito do Senhor também não lhes permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Versículo de número 14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja alguém fiel ao Senhor, esteja esse tempo aqui. E ela então nos convidou a fazer isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual ela, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, então, agitado dentro de si, voltou e disse àquele espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo então os senhores dessa mulher, que a esperança do lucro deles havia se perdido, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõe costumes que não são lícitos receber nem praticar aqui, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou sua espada para matar-se, pensando que os presos haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro da prisão e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e toda a sua casa. E se você leu comigo, diga amém. Quem está com o seu coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Graças a Deus. Se puder, me dá só um pouquinho de retorno aqui. Eu acredito que o som do auditório está bom. Só um pouquinho de retorno aqui, eu agradeço muito. Atos capítulo 16 é um capítulo que todos nós conhecemos muito bem. É a conhecida história da prisão de Paulo e Silas, onde eles, dentro dessa experiência que a princípio foi tão conturbada, tão difícil, puderam levar um carcereiro e posteriormente a sua família também à salvação em Cristo Jesus. Atos 16 é um capítulo de transição em todo esse livro. Quem escreve Atos é Lucas, e Lucas era médico, então ele vai colocar toda a sua organização pessoal, da sua vida como um todo, também na construção da sequência do livro de Atos. Ele começa apresentando para a gente, já nos capítulos iniciais do livro de Atos, como que a igreja começa em Jerusalém, e como que o Senhor também dá uma projeção para o crescimento que a igreja iria ter. O Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas, e vão começar em Jerusalém, mas vão pregar por toda a Judeia,
vocês vão alcançar a região de Samaria. Mas o evangelho não vai ficar apenas aqui em Israel. O evangelho vai romper fronteiras e irá alcançar também os confins da terra. Até Atos capítulo de número 12, a igreja estava apenas em Israel. Em Atos 13, Deus escolheu 2 homens, Barnabé e Paulo, ou Barnabé e Saulo, para uma tarefa que o livro dos Atos apresenta para a gente como a primeira viagem missionária. Praticamente o trabalho da primeira viagem missionária era o seguinte: Paulo e Barnabé chegavam em um lugar que o evangelho nunca antes tinha sido pregado ali. E eles pregavam, e pessoas criam, se convertiam, e nascia uma igreja. E eles deixavam ali algumas semanas, meses, cuidando daquelas pessoas, e depois iam para uma outra cidade. E de novo pregavam pela primeira vez naquela cidade. E de novo pessoas criam e se convertiam, e nascia mais uma igreja. E iam para uma outra cidade. Então todo o trabalho da primeira viagem missionária foi um trabalho de plantação de igrejas, levando o evangelho pela primeira vez a cidades fora de Israel, onde o evangelho ainda não havia chegado. Quando eles concluem a primeira viagem missionária, eles voltam para Antioquia, que até então era a base deles nesse período, e depois seguem para Jerusalém, e 2 anos depois, em Jerusalém, eles vão se organizar para realizarem a segunda viagem missionária, que começa a partir do final do capítulo 15, mas que toda a configuração desta viagem se dá no capítulo 16, capítulo que nós lemos esta noite. Quando Paulo e Barnabé estão se organizando para realizarem a segunda viagem missionária, mais uma vez Barnabé queria levar João Marcos. Paulo fala assim, é melhor dessa vez não. O Barnabé insiste, não, João Marcos tem que ir. Paulo fala assim, dessa vez ele não vai. E há uma divergência entre eles. Eles se separam. Barnabé vai com João Marcos pregar na região de Chipre. E Paulo agora escolhe uma segunda pessoa, que foi Silas, para que Paulo e Silas pudessem realizar a segunda viagem missionária. Então, essa viagem aqui começa com 2 pessoas. Quantas pessoas? Paulo e Silas. Você pode repetir isso comigo? Diga Paulo e Silas. Nos versículos iniciais do capítulo 16, chega uma terceira pessoa, que foi Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que amava Jesus, que o seu coração estava apaixonado, incendiado por Jesus. Ele era ainda um novo convertido, porque Timóteo se converteu muito provavelmente quando Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, passaram pregando pela região onde ele morava, que era a região das cidades de Derbe e Listra, ali naquela região da Ásia Menor, que a Bíblia apresenta para a gente como o palco da primeira viagem missionária. E cerca de pouco mais de 2 anos depois, quando Paulo e Silas agora estão passando pela mesma região, a igreja local das cidades de Derbe e Listra olharam para Paulo e disseram assim, tem um jovem aqui que você tem que conhecê-lo melhor. Ele se converteu quando vocês passaram aqui da vez anterior. E embora tenha pouco tempo de fé, mas o Senhor tem abençoado tanto a vida dele. Ele tem desenvolvido na fé. Ele tem dado características claras, que é alguém que é vocacionado para o ministério, alguém que ama Jesus. E a própria igreja local testificava e testemunhava do compromisso de Timóteo com Cristo. E Paulo adotou Timóteo como um filho na fé. Então, o que eram 2 pessoas, Timóteo foi nesta viagem, agora já eram 3. No capítulo 16 que nós lemos, versículo 9, entra uma 4ª pessoa, que foi justamente Lucas. Quem escreve Atos é Lucas. E até Atos 16, 9, Lucas escreve sempre na 3ª pessoa do plural. Até Atos 16, 9, Lucas escreve dizendo, e eles foram, e eles chegaram, e eles estavam. 3ª pessoa do plural. A partir de Atos 16, 10, Lucas passa a escrever na 1ª pessoa do plural. E nós estávamos, e nós chegamos, e nós realizamos. Em algum momento entre Atos 16, 9 e Atos 16, 10, Paulo conhece Lucas. Quem é Lucas? Lucas não é cristão, não é judeu, é gentio, recém-formado em medicina, e ele começa a viajar com Paulo não como um companheiro missionário, mas como um assistente médico, por causa das fragilidades da saúde de Paulo. Tem uma coisa muito curiosa aqui. Você não vai ver em momento algum Paulo pregando para Lucas. Paulo não ganhou Lucas para Cristo com a sua pregação. Paulo ganhou Lucas para Cristo com a sua vida.
Porque há pessoas que você pode pregar para elas 1 ano, 10 anos, 20 anos, e talvez elas não vão se converter. Mas um comportamento seu que revele Jesus em você será um instrumento que Deus vai usar para levar esta pessoa a um encontro pessoal e transformador com o poder de Cristo Jesus. Tem uma frase antiga maravilhosa que diz o seguinte: pregue, pregue, pregue. E se for preciso, use palavras. Você pode repetir isso comigo? Diga: pregue, pregue e pregue. Diga: e se for preciso, use palavras. Porque a nossa maior pregação sempre será a nossa vida. Tem uma frase que eu gosto muito, deixa eu repartir ela com você esta noite. Pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Você pode repetir isso comigo? Diga: pessoas ganham pessoas, diga, para Cristo, convivendo com elas. Deixa eu te fazer 3 perguntas aqui. Primeira delas: tem alguém aqui que hoje é crente porque aceitou Jesus numa pregação do Billy Graham? Tem alguém? Mateus, eu entreguei minha vida a Jesus ouvindo uma pregação do Billy Graham. Temos alguém? Não temos. Segunda pergunta: tem alguém que aqui hoje é crente porque aceitou Jesus ouvindo uma pregação do David Poyong-Chu, que foi o pastor da maior igreja do mundo, a igreja do Evangelho Pleno de Iodo, na Coreia do Sul, uma única igreja que chegou a 970 mil membros, mais de 25 mil pequenos grupos, uma única igreja. Tem alguém? Mateus, eu sou crente hoje porque entreguei minha vida a Jesus numa pregação do David Poyong-Chu. Temos? Também não temos. Terceira pergunta: tem alguém aqui hoje que é crente porque você se tornou cristão porque alguém falou de Jesus para você no trabalho, na escola ou em algum ambiente de convívio social? Faz assim com a sua mão. Sabe qual é a força que faz a igreja crescer? É justamente essa: pessoas falando de Jesus todos os dias, pessoas compartilhando a sua fé todos os dias, onde elas trabalham, onde elas estudam, onde elas convivem. Você precisa entender que para você é o seu emprego, para Deus é um campo missionário. Para você é onde você estuda, para Deus é um campo missionário. Para você é onde você convive, para Deus é um campo missionário. Você será a única Bíblia que alguém irá ler. Você será a única Bíblia que alguém irá ler. Há pessoas que você convive com elas que nunca terão uma Bíblia em casa. Elas nunca pegarão uma Bíblia para ler. Tudo que elas vão conhecer sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Evangelho é o que elas veem você fazer. É o que elas veem na convivência com você. Seja alguém que possa despertar em outras pessoas amor por Cristo, desejo por conhecer ao Senhor. Porque pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. E Deus vai usar ainda esse ano a sua vida para que através de você alguém tenha um encontro pessoal e transformador com Cristo Jesus. Paulo ganhou Lucas para Cristo com a convivência, com o relacionamento. Então o que começou nessa viagem sendo 2 pessoas, agora são 4 pessoas. Você pode repetir o nome delas comigo? Diga: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Guarde isso com você. O Senhor estava ensinando aqui para Paulo 2 lições, pelo menos. Quantas lições? Primeira delas: quem é que estava na primeira viagem missionária? Você lembra? Paulo, Barnabé e João Marcos. Quem é que está na segunda viagem missionária? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. As pessoas mudaram, sim ou não? A configuração mudou, sim ou não? Mas e o propósito? Não. Primeira lição, guarde isso: pessoas passam, propósitos não. Pessoas passam, propósitos permanecem. Pessoas vão entrar e vão sair da sua vida. Tem gente que vai caminhar com você uma estação. Tem gente que vai caminhar com você uma década. Tem gente que vai caminhar com você por quase toda a sua vida. Mas pessoas sempre irão passar. E você não pode deixar que o fato de pessoas terem saído da sua vida faça você abandonar propósitos e perder o alinhamento daquilo que é o plano de Deus para você. Porque pessoas podem até passar, mas eu estou crendo em nome de Jesus, essa palavra de Deus sobre você. O plano, projeto e propósito de Deus irá permanecer sobre a sua história para a glória de Deus. Primeira lição: pessoas passam, propósitos permanecem. Segunda lição: o equilíbrio da vida está em você ter um Lucas e ter um Timóteo. O equilíbrio da vida está em você ter um Lucas e ter um Timóteo. Timóteo é alguém que Deus trouxe para perto de Paulo, para Paulo cuidar de Timóteo. Lucas foi alguém que Deus trouxe para perto de Paulo, para Lucas cuidar de Paulo. O equilíbrio da vida está em viver uma vida que você cuida de pessoas,
mas que você, nas horas mais difíceis da trajetória, também tenha quem abrir o coração, pedir ajuda, buscar socorro. A grande pergunta da vida é: quem é que cuida de quem cuida? Cuidado para você não viver uma vida que você cuida de todo mundo, que você ajuda todo mundo, que você socorre todo mundo, mas que nas horas mais vulneráveis da sua jornada, você não tenha quem abrir o coração e pedir socorro. Cuidado para você não expor a sua vida ao nível de solidão, que é o nível de solidão, por exemplo, que o paralítico do tanque de Betesda estava enfrentando. Jesus chegou para ele e fez uma pergunta: você quer ser curado? Ele tinha duas respostas para dar. Primeira, sim. Segunda, não. O que foi que ele respondeu? Ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém que quando as águas são agitadas me lançam dentro desse tanque. A pergunta do Senhor não era sobre se ele tinha alguém ou não, é sobre se ele queria ser curado. Só que ele viu em Jesus alguém que ele abriu o coração e pôde desabafar. A pergunta é: ele estava sozinho naquele tanque, sim ou não? Tinha muita gente junto com ele, mas ele está enfrentando o pior nível de solidão que existe, que é o nível de solidão que você está perto de muita gente, mas se sente só. Porque solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de intimidade. É possível sentir-se só rodeado de muita gente, mas conviver com a indiferença, com o distanciamento e com o silenciamento. Eu estou crendo em nome de Jesus essa palavra de Deus sobre você. Deus vai trazer para perto de você gente como Timóteo, gente que você vai adotar espiritualmente como um filho na fé, gente que você vai ser bênção de Deus para a vida dele, gente que você vai encorajar, gente que você vai discipular, gente que você vai ajudar. Mas Deus vai trazer para perto de você também gente como Lucas, gente que será bênção de Deus para a sua vida, gente que será amigo leal para a caminhada. Deus vai trazer para perto de você gente que vai permanecer, e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua história de vida. Você pode celebrar ao Senhor por isso? Deus estava reorganizando o cenário da vida de Paulo, e Deus estava ensinando aqui uma coisa para Paulo: Paulo, esquece o que ficou para trás, a vida continua daqui para frente. Você pode receber isso no seu coração esta noite? Abençoe alguém perto de você, diga para essa pessoa: levante sua cabeça. Diga: deixe para trás o que ficou para trás. Diga: Deus te dá uma oportunidade para recomeçar. Diga: a vida continua daqui para frente. Deus está reorganizando os cenários da vida de Paulo. Barnabé havia saído, Barnabé caminhou muito tempo com Paulo. Timóteo havia chegado, Timóteo vai até o final, Lucas chegou, Lucas também vai até o final. João Marcos volta lá na frente, na última carta de Paulo, segunda epístola a Timóteo. Só que Deus estava reorganizando o cenário, e Deus estava dizendo: Paulo, a vida continua daqui para frente. Paulo, ele quer ir pregar numa região, que é uma região da Ásia, e a Bíblia diz que Deus lhe disse não. Deus lhe disse? Curioso isso, né? Ele está querendo pregar o evangelho em um lugar, e ele foi impedido pelo Espírito Santo de fazer isso. Aí ele quer ir pregar numa outra província, que é a província da Bitínia, e mais uma vez a Bíblia diz que Deus lhe diz não. Aí ele está em Troade, à noite ele tem uma visão, e ele vê um homem olhando para ele falando assim: ó, passe a Macedônia, atravesse a Macedônia, e venha aqui nos ajudar, venha pregar o evangelho para a gente. Sabe o que é curioso nesse texto? Atos capítulo 16, essa viagem para a Macedônia, foi a primeira vez na história da humanidade que o evangelho foi pregado aqui no continente europeu. Primeira vez. Tem um detalhe curioso aqui: na época não era um continente, chamado como continente, ok? A geopolítica daquela época é que você só tinha um império, o Império Romano. Norte da África, por exemplo, aquilo que hoje é Marrocos, Argélia, Egito, era um bloco de várias províncias. A Ásia não era um continente, era uma província. A região de Israel era uma província. Por exemplo, o Reino Unido não era o bloco do Reino Unido, era uma província, a província britânica. A Alemanha era a província germânica, a França era a província da Gália. Quando você anda aqui por Portugal, você vê vários pontos com ruínas da época romana, porque literalmente era o cenário geopolítico do mundo. Era o Império Romano, que a sede era em Roma, ali estava o César, o imperador, e você tinha várias províncias que era a extensão do Império Romano. Se você pega a história do mundo até então, quais haviam sido os grandes territórios protagonistas da história mundial? Quais haviam sido os grandes impérios? Egito, norte da África. Você havia tido a Babilônia, persas, medo-persas, Síria, Assíria, tudo isso naquela região ali do Oriente Médio, parte do que para a gente hoje é a Ásia, mas antigamente era só a região de uma província. Embora você já havia tido o Império Grego e o Império Romano, mas são parte do continente europeu, geograficamente falando, mais conectados até com a Ásia do que com o restante do continente europeu.
Paulo está querendo ir pregar o evangelho na Ásia. O território protagonista da história do mundo até então havia sido a Ásia. Deus está dizendo: Paulo, segue nessa direção, leva o evangelho para a Macedônia. Paulo não tinha noção do que a história do mundo iria continuar dali para frente. Se você pega a história do mundo até então, após Paulo, toda a história do mundo se deu aqui na Europa. Você tem, por exemplo, queda do Império Ocidental, queda do Império Oriental. Depois você tem o período bizantino. Depois você tem épocas como, por exemplo, a Idade Média, burguesia, renascimento, grandes navegações. Tudo isso se dá na Europa. O Evangelho está chegando primeiro, para que quando a história do mundo passar a ser construída nessa região, o Evangelho já tenha sido plantado e as pessoas já possam ter um ambiente para conhecerem quem é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Paulo não tinha noção disso, mas Deus estava guiando ele para o futuro. Posso aplicar essa palavra sobre a sua vida essa noite? Você não precisa conhecer tudo sobre o seu amanhã. Você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá. Porque Deus já conhece o teu futuro. Deus já conhece as próximas estações. E Deus já sabe qual é o bom propósito e projeto que Ele tem preparado para a sua história de vida. O futuro já está pronto. Deus já preparou. E Ele vai se manifestar sobre a nossa vida para a glória de Cristo Jesus. Você pode louvar a Ele por isso? Alguém guiado por Deus nunca está perdido. Você pode repetir isso comigo? Diga: alguém guiado por Deus nunca está perdido. Paulo vem para a região da Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, a Bíblia diz que ele encontra ali uma mulher que ela era dominada por espíritos malignos da área da adivinhação. Quem adivinhava não era a mulher, os demônios que estavam sobre a mulher. As adivinhações não eram de graça, eram pagas. E o dinheiro também não ficava com a mulher, ficava com os senhores daquela mulher, que era gente que enriquecia e lucrava com as adivinhações dela. Essa mulher, ela era escrava duas vezes. Primeiro por demônios e depois por gente que sobrevivia do seu sistema opressor espiritual que ela estava sofrendo. Todas as vezes que Paulo e Silas passavam por essa mulher dizia: estão vendo isso aí? Eles são homens de Deus. Eles são portadores de uma mensagem de esperança, de salvação. Se Paulo fosse outra pessoa, talvez ia se sentir envaidecido. Mas Paulo tinha um dom espiritual, que é um dos dons mais necessários do nosso tempo, que é o dom de discernimento de espíritos. Porque tem coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Tem coisas que parecem ser de Deus e são apenas emoções humanas, pensamentos humanos. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas possuem até origens malignas. Somente se tivermos discernimento espiritual, a gente vai conseguir entender o que é de Deus, o que tenta se passar a ser por Deus e o que não tem nada a ver com Deus na vida da gente. Você pode colocar a sua mão sobre a sua cabeça? Diga assim: Senhor, dá-me discernimento espiritual e não me deixe ser enganado por aquilo que não é do Senhor para a minha vida. Todas as vezes que Paulo e Silas passavam, essa mulher dizia: são homens de Deus. São homens de Deus, são homens de Deus. Até que num daqueles dias a Bíblia diz que Paulo e Silas chegaram até ela e repreenderam, expulsaram os demônios dessa mulher. E para a glória de Deus, no mesmo instante, ela ficou completamente liberta. O problema é só um: sem esses espíritos malignos ela consegue adivinhar? Não. O texto diz: vendo os senhores dessa mulher que a esperança do lucro deles havia se perdido, pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça pública e bateram, açoitaram neles. E depois prenderam eles no cárcere interior da prisão de Filipos, sem que eles houvessem cometido crime algum. Tem uma frase aqui que eu preciso compartilhar com você. Entenda isso. O mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Você pode repetir isso comigo? Diga: o mundo espiritual é invisível, mas é real. Os nossos olhos não conseguem enxergá-lo, mas a todo tempo ele está funcionando. O mundo espiritual, ele é organizado, ele possui hierarquias. Quer ver uma coisa? Já viu que você não tem expulsão de demônios no Antigo Testamento? O máximo que você tem é Davi dedilhando a sua harpa. Enquanto ele dedilhava a sua harpa, os demônios de Saul se ausentavam. E quando Davi saía, os demônios faziam o quê? Voltavam, eles não eram expulsos. Demônios só passaram a ser expulsos depois que Jesus trouxe o reino de Deus. Porque quando um demônio é expulso, literalmente uma troca de comando, uma troca de governo. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus sendo estabelecido. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus chegando. Porque o mundo espiritual é invisível, mas é real.
Hoje já existiram livramentos de Deus sobre a nossa vida. Essa semana será uma semana de livramento de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nos próximos anos nós veremos grandes livramentos de Deus em nossa trajetória e em nossa casa. Talvez alguns deles nós nem veremos, mas em todo tempo Deus está trabalhando pelo seu povo e guardando aqueles que são seus. Você pode louvar a Ele por isso? O mundo espiritual, ele é invisível, mas ele é real. Essa experiência de Paulo aqui, e aqui eu entro na parte final da mensagem dessa noite, ela nos ensina 3 rápidas lições. Quantas lições? Primeira delas, guarde isso com você. Cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Cuidado para você não estar lutando a guerra errada. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, ou seja, ela não é contra pessoas, mas ela é contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. E aí Paulo dá um indicativo geográfico, que atuam nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? Pare de lutar aqui, guerras que estão acontecendo aqui. Pare de achar que o seu problema é contra um parente, contra um amigo, contra um vizinho, contra alguém do setor de trabalho. Os agentes desta guerra podem até ser humanos. Os de Paulo foram a mulher, os algozes que o açoitaram, talvez o carcereiro. Os agentes desta guerra de Paulo foram até humanos, mas a origem desta guerra não é humana. A origem desta guerra é espiritual. Em primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Paulo escreveu aos Coríntios que as armas com as quais lutamos, elas não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aos Efésios, Paulo escreveu: revestivos de todas as armaduras de Deus. O segredo está em estarmos revestidos das armaduras de Deus apenas? Não. O segredo está em estarmos revestidos de todas. Se elas estiverem incompletas, nós nos tornamos vulneráveis para o dia mau. Quais são essas armaduras? Paulo vai alegorizá-las. Paulo diz que tem uma que funciona como uma sandália. São sandálias para a propagação do evangelho da paz. Sandálias você calça quando você vai se movimentar. Paulo está dizendo ali: use todas as suas movimentações para levar o evangelho junto com você. Aonde você for, leve o evangelho. Aonde você for, manifeste o amor de Deus. Calce os seus pés com as sandálias para a propagação do evangelho da paz. Tem um capacete nessas armaduras que é o capacete da salvação. Onde é que você coloca o capacete? Na cabeça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não deixe nada tirar o céu da sua cabeça. Não deixe nada tirar as coisas que são eternas da sua mente. Não deixe nada tirar as coisas que são espirituais das suas prioridades. Coloque sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Paulo diz que tem uma couraça que é a couraça da justiça. Justiça aqui não é justiça de fazer justiça. Não é justiça de justiçar. É justiça de viver de modo justo. Sabe o que Paulo está dizendo? Se revista daquilo que é justo. Se revista daquilo que é correto. Porque Deus sempre vai estar contra a mentira. Em Cristo nós temos um advogado. Você pode repetir isso comigo? Diga: em Cristo eu tenho um advogado. Tem uma regra que ela é áurea, ela é clássica no ambiente da advocacia. Você nunca mente para um advogado. Você nunca mente para um? Ele precisa montar a sua defesa. Se você mente para um advogado e omite dele o que aconteceu, quando a acusação vier contra você, ele não está pronto para te defender. Aconteça o que tiver acontecido, você nunca mente para um advogado. Quem que é o nosso advogado? Mateus, então, ele não sabe o que aconteceu? Claro que sabe, mas ele espera que você venha com o coração contrito, rendido e quebrantado, e apresente a ele com o coração sincero, e ele será aquele que vai advogar as suas causas. Há um entendimento sobre a questão de ter Cristo como advogado, que eu acho ele maravilhoso. Quem rejeita Cristo hoje como advogado, um dia terá que enfrentá-lo como justo juiz. Quem rejeita Cristo hoje como advogado, um dia terá que enfrentá-lo como justo juiz. No juízo final ele não será advogado, ele será juiz. A igreja não irá ao juízo final, a igreja irá ao tribunal de Cristo. Os ímpios não irão ao tribunal de Cristo.
No tribunal de Cristo ninguém será condenado, será apenas para galardoar. Os ímpios não estarão lá. No juízo final ninguém será absolvido, será apenas para a condenação eterna. A igreja não estará lá. Quem rejeita Cristo hoje como advogado, um dia terá que enfrentá-lo como justo juiz. Se revista daquilo que é justo, se revista daquilo que é correto, e você terá ao teu lado o cuidado de Cristo, o nosso advogado, guerreando as suas guerras. Há uma couraça que é a couraça da justiça. Tem um escudo que a Bíblia diz que é o escudo da fé. Já parou para pensar por que a fé funciona como escudo? Todos os dias nós somos bombardeados por dardos lançados pelo maligno. Todo dia o diabo tenta lançar dúvida no seu coração, desânimo na sua trajetória. Ele tenta fazer você parar, ele tenta fazer você desistir. Sabe por quê? Apesar de ser tão bombardeado, você não para. Quando esses dardos estão vindo, eles não conseguem te atingir. Na sua frente tem um escudo. Que escudo é esse? A fé. Porque a fé te lembra que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A fé te lembra que Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. E é por isso que a igreja continua a avançar pela fé. A sua vida vai continuar a avançar pela fé. Essa igreja vai continuar a expandir pela fé. A nossa casa continuará a estar blindada pela fé, porque há um escudo em nossa frente. É a fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja está protegida pelas armaduras de Deus. Revestivos de todas as armaduras de Deus. Por quê? Porque guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. É por causa disso que perto da meia-noite a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a usar duas armas espirituais. Perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam. E enquanto eles oravam e cantavam, Deus enviou um terremoto sobre a prisão de Filipos. Abriram-se todas as portas e eles foram colocados em liberdade para a glória de Deus. Você lembra o que são terremotos? São choques entre placas tectônicas, são abalos sísmicos. Algumas regiões de divisas algumas regiões do mundo estão divisas de placas tectônicas. O Japão, por exemplo, está. Por isso há tanto terremoto lá. Malásia, Tailândia também. O México recentemente teve um terremoto. Lisboa, há cerca de 3 séculos atrás, teve um terremoto. Deixa eu dar uma notícia para vocês, tem uma também por aqui nessa região. Só que a Macedônia, curiosamente, ela não está em uma divisa de uma placa tectônica. O texto não diz que é um terremoto sobre a cidade. É um terremoto sobre a prisão da cidade. Com certeza o abalo foi sentido em toda a região. O epicentro é a prisão. A área que o terremoto acontece é a prisão. O que eu estou dizendo para você é que isso daqui não é algo que se explica por meios da geologia. Isso aqui é o alinhamento de quem entendeu a guerra certa e começou a usar as armas certas. Um terremoto sobre a prisão. O que eu estou dizendo para você é que Deus não erra endereços. O que eu estou dizendo para você é que Deus sabe aonde a resposta precisa chegar. O que eu estou dizendo para você é que Deus sabe onde o problema está acontecendo e onde precisa ser tratado. O que eu estou dizendo para você é que se você parar de lutar guerras espirituais com armas humanas, mas entender que guerras espirituais só se vencem com armas espirituais, haverá uma resposta certeira de Deus aonde esse problema está acontecendo, e um grande milagre e vitória do Senhor alcançará a sua vida para a glória de Deus. Você pode louvar a Ele por isso? Um terremoto sobre a prisão da cidade. Em primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Terceiro e último lugar, foi fácil para Paulo e Silas terem sido presos, sim ou não? Não. Ele queria ir pregar lá naquela região? Não. Ele queria ir para a Ásia, Deus disse que é para ele? Não. Aí depois ele quis ir pregar na região da Bitínia, Deus disse que é para ele? Não. Aí Deus fala para ele, vai para Macedônia, ele vai. E no lugar que obedece, ele é preso? Ele apanha em praça pública, ele é exposto publicamente? Só que é para a gente olhar e dizer, Senhor, é essa a recompensa de quem te obedece. Porque a mente da gente está pronta para ver coisas ruins acontecerem como consequência de passos errados. Agora, transtornos, quando está tudo certo.
A mente da gente está pronta para entender a tempestade de Jonas, porque ele está desobediente. Agora a tempestade dos discípulos, sendo que foi Jesus quem mandou eles atravessarem o mar. Deixa eu dizer uma coisa para você: tempestades também podem passar na rota de quem está correto. Só que tem uma diferença da tempestade da obediência para a tempestade da desobediência. A tempestade da desobediência, que é a de Jonas, ela sempre termina em destruição, em prejuízo, o navio foi comprometido. A tempestade da obediência, que é a dos discípulos, ela sempre termina em livramento. Ela sempre termina com Jesus vindo ao seu encontro. Ela sempre termina com uma experiência nova de Deus sobre a história da sua vida. Foi fácil para Paulo e Silas terem sido presos, sim ou não? Não. Mas me responda uma coisa: se Paulo não tivesse sido preso, a família do carcereiro teria sido salva? Não. Terceira lição, guarde isso. Você precisa entender que o propósito é maior do que o momento. Porque momentos também passam, mas propósitos permanecem. Não são apenas pessoas que passam, momentos também passam, mas aquilo que é propósito de Deus vai permanecer sobre a história da sua vida. Eu encerro essa palavra nesse momento, mas me escute por mais um instante rápido. Eclesiastes 3 normalmente tem sido lido dizendo que há um tempo para tudo. Você já ouviu alguém ler esse versículo assim? Quem aqui já ouviu alguém falar há um tempo para tudo baseado em Eclesiastes 3? Já ouviu? Há um tempo para? Há um tempo para? Já ouviu alguém falar esse versículo assim? Você sabia que ele não está assim na Bíblia? Eclesiastes 3 não diz que há um tempo para tudo. O que Eclesiastes 3 diz é diferente. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Posso falar uma coisa? A vida passa muito rápido e não vai dar tempo para tudo. Você menos viu, você estava se casando. Aqueles que já se casaram há alguns anos, você menos percebeu, começaram a chegar os filhos. Um dia você acordou, seu filho ou sua filha mais velha completou 10 anos de idade, você tomou um choque. Você falou: passou uma década, acabou esse tempo. Um outro dia ele olhou para você e falou assim: eu vou me casar. Você estava levando ele ou ela ao altar para o matrimônio. Passou mais alguns dias, chegou uma mensagem no seu WhatsApp: ó, você vai ser vovô. Você vai ser vovó. Alguém aqui já chegou nessa fase? E normalmente as pessoas falam uma frase aqui nessa fase. Você está comigo aí? Normalmente as pessoas falam uma frase aqui nessa fase. E essa fala é: passou tão rápido. Você tem essa sensação? Passou tão rápido. E sabe o que a gente descobre? Que a vida passa muito rápido e não dá tempo para tudo. A loucura será, tentando fazer tudo, negligenciar o que era propósito. Tentando fazer tudo, abandonar o que era propósito. Eu encerro essa mensagem com esse conceito, mas ouça isso. Há um tempo atrás eu li um livro de um escritor norte-americano, que foi um empresário por muitas décadas, muito bem sucedido. E ele escreve um livro que é fruto da experiência de décadas do empreendedorismo, com conselhos que ele gostaria de ter recebido no início. E ele está escrevendo isso para as próximas gerações. O título do livro é Ah, Se Eu Soubesse. E tem um capítulo que ele diz o seguinte: você não pode deixar que aquilo que é urgente te roube do que é importante. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não posso deixar que o que é urgente me roube do que é importante. E ele começa a diferenciar as coisas urgentes das coisas que são importantes. E ele fala sobre um período de 30 dias. Quantos dias? Que ele falou o seguinte: ó, esses 30 dias eu vou cuidar de mim. E ele demandou para outras pessoas todas as responsabilidades de cuidar de tudo que envolvia empresa, negócios, tudo aquilo que eram os transtornos da administração de uma grande companhia como aquela que ele cuidava. E durante 30 dias ele decidiu que ele não iria abrir a caixa de e-mails. Eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil a gente não usa tanto e-mails como o WhatsApp. Mas nos Estados Unidos praticamente ninguém usa o WhatsApp, é só e-mails. Então, alguém desse nível de envergadura de representação de uma empresa não abrir a caixa de e-mails é uma loucura. E durante 30 dias ele delegou pessoas para cuidar daquilo, e ele ia cuidar das suas emoções, da sua saúde, ter tempo com a sua família, cuidar do que era importante, cuidar do que era. 30 dias depois ele voltou, e ele teve a curiosidade de abrir a caixa de e-mails para ver o que ele deixou de acompanhar naqueles dias. E ele chegou a uma informação muito curiosa: mais de 90% dos problemas que estavam ali eram problemas que ou ele não precisava resolver, ou problemas até que, caso não fossem resolvidos, em 10, 15 anos não faria diferença alguma, mas que se ele tivesse
concentrado o tempo dele ali, ele não teria priorizado as coisas que ele tinha que cuidar naquele momento tão importante da vida. Porque as coisas que surgiram ali foram urgências, mas as coisas que ele cuidou naqueles 30 dias eram coisas que de fato eram o quê? Importantes. A palavra importante vem de uma linguagem comercial. Comércio é feito de importação e exportação. Quando você tem um produto do lado de dentro, você envia ele para fora, você faz o quê? Exporta. Quando você tem um produto do lado de fora que você traz para dentro, você faz o quê? Importa. Porque importante é aquilo que tem que estar perto. Importante é aquilo que não pode estar longe. Importante é aquilo que, se você não cuidar agora, talvez em 10, 15 anos, você não precisa ou não consegue cuidar mais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Cadê as mulheres aqui que amam o seu cabelo? Façam assim. As mulheres que amam o seu cabelo. Se eu trouxesse uma tesoura para esse culto, você deixaria eu cortar o seu cabelo? Não? Mas se você tivesse duas alternativas, quantas? Cortar o cabelo ou cortar os dedos, você cortaria o quê? Sabe por que você cortaria o cabelo? Porque o cabelo é novo, os dedos não. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Cuidado para você não estar sacrificando as coisas erradas na vida. Cuidado para você não estar sacrificando as coisas importantes por causa das urgências. Momentos passam, mas há um propósito que é maior. E você não pode deixar que aquilo que é urgente te tire de cuidar daquilo que de fato é importante. Circunstâncias são de uma estação, mas tem uma coisa sobre todas as coisas que Deus estabeleceu, chamado propósito. É o propósito dele que nos guia. Eu estou encerrando essa mensagem dizendo: alinhe a sua vida com o propósito, porque quem está alinhado com o propósito vai permanecer para a glória de Deus.